Quantas professoras? Quantas pessoas juntas? Isso sim que é uma população linda e maravilhosa, fala sério. Você sabe o que é população? Sabe o que quer dizer? Sabe por que é importante a gente aprender sobre a população? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar. Oi, gente! Viu só? O tema da aula de geografia de hoje é população. Professora, por que eu tenho que aprender sobre população? Qual que é a importância de se entender a população? Quando a gente aprende sobre a população de uma região, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre aquele lugar. Por quê? População nada mais é do que o conjunto de pessoas que moram em um lugar. Por exemplo, as pessoas que moram no Brasil formam a população brasileira. São todas as pessoas que habitam no país Brasil. A população vai representar as características do lugar. Características culturais, características históricas. É a população que vai fazer com que a economia daquele lugar funcione. É a população que vai dizer se aquele lugar é um lugar mais urbano, se é um lugar mais rural. As características de uma região podem ser percebidas pelas características da sua população. É por isso que é tão importante que a gente aprenda sobre a população, o que é população. A Pro preparou um videozinho para vocês explicando um pouquinho sobre isso. Olha só. Vamos conhecer a população brasileira. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, um território muito grande. Você sabia que mundialmente o Brasil está em 5º lugar com a maior população do planeta? É muita gente. E a gente sabe disso porque existe um órgão chamado IBGE que fez uma pesquisa e descobriu o número da população brasileira. Em 2010, esse cálculo era de 190.755.799 habitantes, perdendo somente para a China, para a Índia, para os Estados Unidos e para a Indonésia. Quantas informações! Como será que eles coletam tudo isso? Como que eles sabem de tudo isso? O IBGE, ele envia coletores, pessoas que vão por todo o território brasileiro em busca de informações sobre a população brasileira, além de contar com a ajuda de órgãos públicos de registro de pessoas como os cartórios. A população brasileira vem crescendo constantemente. Isso acontece por causa de 2 fatores. Primeiro, por causa da imigração, pessoas que vêm morar no Brasil. E depois, pela relação entre a natalidade, que é o número de pessoas que nascem no país, com a mortalidade, que é o número de pessoas que morrem no país. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, ou seja, quando nascem mais pessoas do que morrem, acontece um aumento da população. Agora, quando é ao contrário, quando a taxa de mortalidade é maior que a de natalidade, o número populacional diminui. E quando as 2 taxas permanecem iguais, não há aumento nenhum, continua tudo igual. No Brasil, o aumento populacional se dá por essa relação entre a natalidade e a mortalidade. Viu só quantas informações, quantos dados que a gente descobre só pesquisando sobre a população? Você viu quantas pessoas existem no Brasil? Meu Deus do céu, é muita gente, né? São muitas pessoas. É por causa disso que existem institutos como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um lugar que faz coleta de dados, que faz coleta de informações. E essas informações eles usam para criar estatísticas, para saber as informações referentes a alguma coisa. No caso da população, quais são os dados que eles recolhem? Eles recolhem quantas mulheres existem, quantos homens existem, quantas crianças existem, quantos idosos existem, qual é o número da natalidade, quantas crianças nasceram, quantas pessoas infelizmente morreram. Tudo isso interfere na contagem da população de um lugar. É um trabalho difícil, é um trabalho bem cuidadoso, mas é muito importante para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a população brasileira. Essa pesquisa toda que eles fazem, a gente chama de censo demográfico.
que é esse censo? É uma pesquisa onde eles vão calcular o número de pessoas que existem em um lugar. O número de pessoas e as suas características específicas. Então fazem perguntas, como eu falei, se é homem, se é mulher, quantos anos tem, onde mora. Essas perguntinhas fazem parte do censo demográfico e com elas eles conseguem ter uma estimativa, um valor aproximado do número de pessoas que formam aquela população. O último censo demográfico que foi feito em 2015, aqui no Brasil. E nessa contagem, no censo demográfico, o IBGE calculou e contou que no Brasil existem mais de 205 milhões de pessoas. 205 milhões de pessoas no Brasil. Dá para acreditar tudo isso? Pois é, nosso país é um país muito populoso, muitas pessoas moram aqui. A gente só sabe de tudo isso graças ao IBGE que faz o censo demográfico. Viu só como é importante? O Brasil hoje é o 5º maior país do mundo. Olha só, no mundo inteiro ele é o 5º. Um montão de pessoas. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre população. Bem simplesinho, né? No livro de vocês, nas páginas 88 e 89, tem 3 perguntinhas bem simplesinhas sobre o conteúdo. Não precisa fazer em folha de fichário, não. Pode fazer no livro mesmo que tem espaço. São respostas curtinhas. Você vai responder e depois eu vou mandar um gabarito para vocês, combinado? Fiquem com Deus, amo muito vocês, tô com saudade e até a próxima aula.